Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, pela terceira vez consecutiva, o Atlas da Notícia mostra uma queda no número de municípios sem veículos de informação. Isso é uma boa notícia, não? É uma boa notícia, para variar um pouco, né, Márcia, que a gente em geral só fala de más notícias. É uma ótima notícia. Como você disse, já são 3 anos de crescimento do número de cidades no Brasil em que há pelo menos um veículo jornalístico. E não é um crescimento medíocre. Tanto esse ano de 23, aliás, de 22 em relação a 21, quanto o ano anterior, o crescimento foi de 8,6% em cada um desses anos. Então, é um crescimento expressivo. No entanto, a gente não deve se entusiasmar demais, porque isso não quer dizer que nessas cidades todas onde surgiram veículos jornalísticos novos, esses veículos sejam necessariamente veículos grandes. Ao contrário, como o presidente do Projor, que é a entidade que faz esse levantamento, fez questão de ressaltar, essa ocupação de espaço muitas vezes é precária, porque é movida principalmente por empreendedores individuais. São, em geral, blogs ou perfis, são todos eles eletrônicos, evidentemente. Mas, de qualquer forma, haver alguma coisa de jornalismo numa cidade em que não havia nada já é muito bom. E então, hoje em dia, são 2.712 municípios no Brasil em que não há nenhum veículo jornalístico, contra 2.858 em que há pelo menos um veículo jornalístico. Os desertos de notícias, que são esses municípios sem nenhum veículo jornalístico, têm uma população somada de 26,7 milhões de pessoas, enquanto que os não desertos são 176 milhões e 300 mil pessoas, ou seja, a imensa maioria dos habitantes do Brasil hoje tem pelo menos um veículo jornalístico na cidade onde essas pessoas vivem. E isso é uma notícia, de fato, muito boa. Professor, considerando a dificuldade de financiamento desses veículos, né, o fato de muitos deles serem pequenos, como o senhor mesmo comentou, acabam sendo iniciativas individuais em vez de iniciativas um pouco mais organizadas, e considerando também a importância desses veículos locais, inclusive para a manutenção da democracia, para o desenvolvimento da cidadania local, esse seria o tipo de ação que valeria a pena ensejar uma política pública? Sem dúvida nenhuma, Márcia, seria muito bom se houvesse uma política pública para incentivar, para estimular a existência de jornais ou veículos de comunicação de qualquer espécie em todos os municípios brasileiros. Existe nos Estados Unidos hoje uma série de iniciativas para fazer com que isso venha a acontecer lá, porque lá, como aqui, o jornalismo chamado jornalismo local, jornalismo pequeno, ele está em crise. Outra coisa importante, Márcia, para a gente também não se entusiasmar demais, é que seria bom saber se esses veículos jornalísticos novos, principalmente os novos, estão atuando com independência, porque uma das coisas que aconteceram que levaram ao desgaste e à extinção de diversos veículos pequenos em cidades pequenas foi o fato de que esses veículos perderam a independência e, por isso, não conseguiam cumprir o seu papel de estimular e de incentivar a democracia. Eu queria também ressaltar, Márcia, a importância do Projor, essa entidade, Projor, Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, e fazer aqui uma homenagem ao saudoso jornalista Alberto Dines, que foi o criador do Projor e que foi o grande estimulador dessa iniciativa do Atlas da Notícia. Ele concebeu um projeto que ele chamava de Grande e Pequena Imprensa, que tinha o objetivo de ajudar os veículos de cidades pequenas a melhorarem e a aumentarem. O Dines estaria realmente muito satisfeito, ele não chegou a ver nenhuma edição do Atlas da Notícia. Ele estaria muito satisfeito, tenho certeza, se ele visse que a iniciativa dele levou ao Atlas da Notícia e que o Atlas da Notícia está obtendo resultados tão auspiciosos nesse momento. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.